presente videoaula nós vamos tratar de um período importantíssimo para a construção do mundo moderno no início do século XIX, que é exatamente o período das chamadas guerras napoleônicas, né, que se iniciam no momento em que Napoleão Bonaparte, antes um general francês, depois um cônsule republicano, um governante, e depois um monarca autoritário, um monarca praticamente absoluto, um imperador, a partir do ano de 1804, e isso perdurando por aproximadamente 10, 11 anos até 1815, quando as suas tropas são derrotadas na Batalha de Waterloo, na Bélgica, por tropas inglesas. Mas esse curto período de 11 anos da história europeia, que vai ter início até no final do processo revolucionário francês, com a ascensão de Napoleão, esse curto período ele é fundamental para transformar a geopolítica europeia do início do século XIX, e não só a geopolítica europeia, mas a geopolítica mundial. Exemplo disso é aqui o nosso país. O Brasil, ainda uma colônia portuguesa, vai sofrer intensas transformações em 1808, em meio a essas turbulências europeias, essas guerras napoleônicas. A corte portuguesa, capitaneada pelo príncipe regente Dom João VI, virá ao Brasil, a colônia brasileira, transformando inclusive a vida do nosso país, a vida do Rio de Janeiro, que vai culminar, né, uma década depois praticamente, com o processo de independência do Brasil. Isso tudo a partir desse contexto conflitivo, né, que é marcado pelas guerras napoleônicas, pelo governo de Bonaparte na França e por sua política militarista agressiva que ele vai empreender na Europa. Bom, Napoleão Bonaparte, para quem não sabe, ele é um general, ele é um militar francês, nascido em Ajaccio, né? E durante a Revolução Francesa, durante o processo revolucionário francês, ele vai adquirir uma notoriedade, né, dentro das ordens militares da França. Então, durante o período revolucionário, quando a França revolucionária, jacobina, ela se defende de inimigos estrangeiros, principalmente a Inglaterra, a Áustria, com campanhas militares Europa fora, e até, no caso, chega até o Egito, no caso de conflito com os ingleses, e Napoleão estará lá, conflito na Itália, né? E nesses processos vitoriosos todos, nessas batalhas todas, em defesa da França revolucionária, é que Napoleão Bonaparte irá ascender no corpo militar, alcançando a posição de general. E no processo que culminou no final da Revolução Francesa, que foi o governo do Diretório, logo encerrado o governo do terror de Maximilien de Robespierre, o governo do Diretório, né, ele não vai dar conta de apaziguar os ânimos na França, não vai conseguir restabelecer a ordem administrativa na França, e então vai ser dado um golpe de Estado na França, o golpe 18 Brumário, que faz referência à data revolucionária onde isso ocorreu, e esse golpe 18 Brumário derruba o governo, né, do Diretório e estabelece um novo governo, pegando como modelo a República Romana da Antiguidade, que é o consulado. Então, o poder executivo na França, a partir do golpe 18 Brumário, esse poder executivo será dividido entre 3 cônsules, esse poder executivo, assim como era com os romanos na República Antiga, antes do golpe de Júlio César. Pois bem, e um dos cônsules, no caso, que vai exercer esse poder executivo na França, será um representante militar. Esse representante militar é exatamente o general Napoleão Bonaparte. E durante o governo, né, do consulado, esse governo consular,
estabelecida em 1799, Napoleão, então, ele vai aí, nesse caso, ele já é um militar de carreira, ele já é um militar com notoriedade, com posição social, com status, e com as reformas que ele vai empreender em todos os níveis na França, a partir desse governo consular, é que ele então vai adquirir legitimidade a tal ponto que ele vai se tornar um monarca, ou seja, a monarquia francesa, depois de todo o processo revolucionário, aonde Luís XVI acabou decapitado, a monarquia francesa vai ser restabelecida, mas não dentre aquela família, né, monárquica, mas uma nova monarquia a partir de Napoleão. Ok? E Napoleão então será coroado em 1804 como Napoleão I. Mas antes da gente falar de Napoleão como imperador, vamos recuperar essas transformações colocadas na administração da França, no governo francês, no governo consular de Napoleão Bonaparte. Essas mudanças, elas são em várias ordens. Você tem uma mudança administrativa em termos de governo mesmo, ou seja, se no processo revolucionário francês a administração era uma bagunça, com Napoleão no consulado, a administração agora será centralizadora. O Estado vai centralizar as decisões em si, ou seja, vai haver uma racionalização da administração pública, né? Não vai haver mais tantos percalços, né, na administração pública. Outra coisa, haverá uma reforma educacional na França. Então será nesse período que Napoleão Bonaparte irá instituir a escola pública na França e também o ensino técnico na França. Essa escola pública francesa, com o objetivo de alfabetizar os franceses, e essa escola técnica, elas têm por objetivo maior exatamente empreender o início da industrialização na França, transformar a França numa potência industrial, rivalizando com a Inglaterra, que deu o pontapé inicial na indústria em meados do século XVIII. Além disso, Napoleão Bonaparte vai restabelecer, né, relações políticas com a Igreja Romana, com o catolicismo, relações estas cortadas no meio da Revolução Francesa. Inclusive os líderes jacobinos, como Robespierre, foram excomungados por Roma durante a Revolução Francesa. Quando Napoleão assume a condição de cônsul, ele retoma essas relações com Roma, ok? Isso não por aceitar o cristianismo ou por algo assim como uma convicção, mas muito mais em termos políticos. E por fim, a grande transformação de Napoleão empreendida em território francês como cônsul é o estabelecimento do Código Napoleônico. O código, como todos devem saber, um código é um conjunto de leis que estabelece regras sobre um determinado tema. No caso do Código Napoleônico, essas leis elas faziam referência muito mais à vida do cidadão francês, as leis mais básicas do cidadão francês, o que corresponderia, por exemplo, ao nosso Código Civil. Por exemplo, uma das coisas que Napoleão estabelece no Código Napoleônico, o Código Civil francês, é exatamente a criação do casamento civil. Então, até o governo de Napoleão, quando um casal iria oficializar, iria legalizar uma relação, eles procuravam a igreja, no caso, na maioria das vezes em termos da Europa, a igreja católica, romana, e aí se fazia o casamento. Com o Código Napoleônico, com a institucionalização do casamento civil, o Estado passa a ter essa incumbência conjuntamente com a igreja. Então, a partir daquele momento, Napoleão, apesar de ter reatado relações com Roma, quando ele cria o casamento civil, de alguma maneira ele reafirma o seu poder diante da religião, diante de Roma, do catolicismo, que nessa época
possui uma relevância política, um papel político, geopolítico muito maior do que hoje. Hoje praticamente nulo esse papel no catolicismo. Pois bem, em meio a essas transformações internas todas, essas reformas, né, estruturantes dentro da França, e Napoleão como cônsul, restava então legitimar esse poder de Napoleão. Isso foi feito de duas formas. Primeiro, ele não mais dividia o consulado com outros dois homens. Ele passou a ser um cônsul vitalício. E não satisfeito, através de um plebiscito, já como cônsul vitalício da França, através de um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular, onde o povo vota pelo sim ou não sobre uma determinada questão a que o governo está querendo consultar a sua população. E nesse plebiscito, aproximadamente 60 e poucos por cento dos franceses aceitam, né, Napoleão como um novo monarca, dando início a uma nova monarquia francesa. E aí então Napoleão será coroado na Catedral de Notre-Dame em 1804, será coroado rei imperador da França. Vai ser inclusive coroado pelo Papa Pio VII, o Papa então da época. Essa imagem de Napoleão coroado, ela está no início do vídeo, dentro da Catedral de Notre-Dame. E Napoleão então assumirá a posição de monarca como Napoleão I. Pois bem, é evidente que a política de Napoleão, em termos de política externa, é uma política intervencionista, agressiva, militarista. Ou seja, Napoleão tinha a ambição, a ganância de, ao mesmo tempo, enfraquecer o inimigo inglês, um inimigo histórico, uma rivalidade histórica entre ingleses e franceses, isso desde o processo em que Joana d'Arc libertou a França do domínio inglês, né, em meio à chamada Guerra dos 100 Anos. Então há uma rivalidade histórica, há uma vontade francesa de suplantar a Inglaterra na indústria, em termos militares, em termos de um imperialismo ali que está se construindo na Europa. E, além disso, além dessa rivalidade histórica com os ingleses, Napoleão quer resgatar uma espécie de Império Carolíngio, que é um império, uma tentativa, uma das poucas na Europa medieval de se formar um império. E no caso, o Império Carolíngio de Carlos Magno, partindo ali da França. Então Napoleão ele tem essa ganância, essa dupla ganância de suplantar o rival inglês e, ao mesmo tempo, restabelecer um império francês, como foi na Idade Média o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno. E daí sucessivas guerras e conquistas dentro do território europeu. Na próxima videoaula nós vamos tratar do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte e de todo o processo seu de conquistas e da sua derrocada na invasão sobre a Rússia em 1812.